Bom, nessa disciplina, o processo histórico da educação de surdos na perspectiva dos estudos surdos, nós vamos dividi-la em 4 unidades. A primeira unidade, nós vamos trazer a educação de surdos sob o ponto de vista ouvinte, sob o ponto de vista da língua oral, da língua em que a maioria das pessoas, em que a sociedade considera como uma língua que traz a sua primazia, que traz a sua hegemonia. Bom, Sclia afirma nesse slide que nós temos aí, onde nós temos a imagem de crianças num espaço educacional. Sclia afirma que a primazia dada ao desenvolvimento da fala na educação de surdos possibilita um olhar clínico-terapêutico sobre o surdo e o coloca no grau de deficiente, de déficit, de falta. E os artifícios elegidos para o desenvolvimento da fala têm a finalidade de tornar a pessoa surda o mais próximo possível da condição de ouvinte, do modelo do outro que ouve e tem uma língua oral. No slide seguinte, nós até temos a imagem de balãozinhos. Nós apresentamos depoimentos de pessoas surdas que contam histórias em que suas mãos foram espancadas com paus, com pedaços de madeira. Outros surdos contam que eram obrigados a se ajoelharem em cabos de vassoura enquanto seguravam dicionários com os braços esticados. Tudo isso em volta da proibição dos surdos se comunicarem na sua própria língua. E esse espancamento, ele aconteceu porque os surdos exerciam a sua humanidade, que era a sua indomável vontade de se comunicar por meio da língua de sinais. No próximo slide, nós temos aí a imagem, sim, de um treinamento de fala, e Oliveira, 2020, afirma que ao proibirem a língua de sinais na educação de surdos, foi cometido um dos mais duradouros erros do pensamento humano, levando ao entendimento inconcluso sobre a natureza da linguagem humana, das quais consequências têm ondulado ao longo dos tempos. Os efeitos dessas implicações de pensamento podem ser traçados ao longo da história do entendimento ocidental, mas foram mais sentidos e profundamente vivenciados pelos surdos cujas potencialidades intelectivas foram bárbara e inadequadamente assimiladas e cuja humanidade foi posta em jogo. E com efeito, a história dos surdos, como a história das mulheres, dos negros e de tantos grupos considerados minorias, tem sido considerada pária e deturpada. Os surdos foram desconsiderados pela ciência do século XIX, que desvalorizou as línguas de sinais, inferiorizou a pessoa surda como sujeito que tem uma língua e uma cultura diferente e o conceituou como um sujeito patológico, compreendendo a surdez como doença. Isso traz resultados, consequências desastrosas na vida educacional, social e profissional das pessoas surdas.